Então agora 1.4.7.8. Em geral, os povos coletores fabricaram utensílios para cortar e triturar, bem como recipientes, lanças, etc. Mas o que pergunto é, fabricaram desde quando? Não pergunto exatamente em relação à época, mas quando no Homo se passa a fabricar. E arrisco uma resposta, desde quando, de alguma forma, um objeto passa a ter valor e torna-se uma posse, possuída ou a possuir. Então eu posso possuir ou desejar a posse. Entraria aqui uma reflexão interessante sobre a construção do desejo humano, talvez. 1.4.8. Por tal motivo, este livro só pode ser uma espiral. Apenas a espiral nos leva ao passado sem nos tirar do presente e sem nos furtar o futuro. 1.4.10, ou uma nota. Se o ter, tal qual nos trouxe até aqui e nos comanda, foi um dos maiores responsáveis por nossa formação, temos maiores indícios para afirmar que o Homo sapiens neanderthalensis não possuiu como sapiens sapiens, Não viu na posse a prótese que nossa espécie viu e vê. Deixa eu continuar aqui, eu comento. 1.4.11, ou outra nota. Não pretendo discutir a extinção dos neandertais, insisto em deixar claro. Mas uma coisa me parece certa. Uma possível limitação no uso e fabrico de artefatos, bem como na posse dos mesmos, pode ter determinado sua não adaptação a ambientes e climas de mais exigência, sobretudo de muito frio. É claro que eu não estou aqui apresentando um estudo sobre a extinção do Neandertal, mas ao pensar a prótese, é possível especular motivos para a extinção dele, de outros Homo e talvez da nossa extinção, pensando assim, Então, suponho que os Neandertais eram mais fortes por si mesmos. Embora pareça não ter bastado tal força para que sobrevivesse até hoje, apesar de terem sobrevivido bastante tempo. Isso é uma coisa importante deixar claro, É razoável pensar que uma tecnologia mais restrita não significa necessariamente menor inteligência. E é justo ponderar que, se descendêssemos de tais homens arcaicos, talvez fôssemos também menos tecnológicos e mais fortes, quem sabe menos dependentes das coisas e mais dependentes de nós mesmos, daquilo que em nós nos forma sem prótese. É claro que, só um comentário, os neandertais também, já há muito estudo de que eles também estão na nossa linhagem, digamos assim, há muitos indícios de que os sapiens tenham encontrado, o Neandertal, e tenham acontecido vários tipos de cruzamentos, 1.4.11.1, ou uma continuação da possível nota, Neandertais criaram arte e ferramentas. Mas a minha aposta é que o que os diferenciava dos sapiens sapiens não eram as coisas criadas, mas a relação dos neandertais com as coisas que criaram. Suponho que as coisas não se tornaram próteses, não foram fundidas a eles da maneira como foram e são a nós. Então, algum nível de prótese eu acredito que eles tenham tido como hábitos, erectus, enfim. Mas me ocorre uma possibilidade de uma relação diferente com a prótese. Então, a especulação ela para meio que por aqui. Eu não estou me detendo, eu não estou fazendo um estudo sobre o Neandertal. Eu estou levantando uma questão, filosoficamente, sobre a eventual relação deles com os objetos. Apesar de eles terem sobrevivido por bastante tempo, como outras espécies também, mas não estão aqui hoje, ao menos não completamente. 1.4.12. O homem, o nosso homem, eu sou, tu és, ele é, se fez, nasce por meio das coisas.
O Neandertal não deve ter se formado assim, exatamente desta forma, nem os outros animais. Estes se mantiveram, assim dizendo, à parte das coisas. Nosso homem, no entanto, se fundiu. A fusão às máquinas não é de hoje. Tal caminho, contudo, não parece inevitável. A nossa relação com a posse foi uma relação diferenciada, né? Acho que isso é uma coisa que o livro tenta evidenciar. Assim, né? 1.4.12. Parece que o Homo habilis já fabricava algumas ferramentas de pedra. O Neandertal, muito depois, também as fazia. Por que então, ao menos a última espécie mencionada, não sobreviveu até hoje? Creio que a resposta protética do Homo sapiens sapiens foi não apenas diferente das outras, mas mais eficiente. Ela deve ter fornecido, creio, mais poder, tanto perante os semelhantes quanto perante os outros animais e perante o ambiente. A nossa relação protética foi peculiar, foi mais longe. Possuímos de um modo diferente. Crescemos mais de alguma forma. 1.4.12.infinito.1 né? Há algo sempre depois do infinito. Homo habilis, o homo técnico, o homo que começa talvez a ter como hoje temos. Né? Homo habilis como possível porta, ou uma das portas para este homem daqui. O fato de terem sido descobertos blocos de pedras em locais diferentes de onde se encontrava a matéria-prima, conforme pesquisas mencionadas por Mitre, pode significar que o habilis transportava tais blocos para usá-los onde havia carcaças de animais para cortar. Então ele está transportando. Então trata-se, penso, de um rudimento um tanto mais aprimorado da noção de posse, quando o objeto é levado junto e também levado em consideração como uma coisa fundamental para se obter algo, a sobrevivência, por exemplo. Quero destacar que se nota igualmente a evidência de uma valoração de tais objetos artefatos. 1.4.12.infinito.1.1 e essa posse, que pode ter surgido com o Homo habilis, é uma especulação aqui, né? Um pouco diferente. Acredito que se desenvolve mais amplamente com o Homo erectus, que sai mais de seu ambiente evolucionista. O erectus, portanto, leva mais longe seus objetos. Tá? Trata-se de um passo a mais no percurso da prótese. Tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. Voltas da espiral 1.4.13. A organização em torno das posses entre os erectus e os neandertals possivelmente foi muito diversa da organização dos sapiens sapiens. Este último parece ter dado um considerável passo adiante em tais domínios, motivo pelo qual sobreviveu, e desta, não de outra forma. A posse o protegeu de modo diverso do que havia feito aos outros. O fabrico de artefatos e posteriormente de ferramentas, por si só, não foi estabelecido como a forma mais eficiente de evolução ou sobrevivência. A posse como prótese fez dos sapiens homo maiores. Tornou-os sobreviventes mais aptos antes de qualquer coisa. A cada nova geração parece ter ficado mais claro. O mundo é instável e perigoso demais. Posses, próteses, podem torná-lo mais seguro. Assim, não apenas usemos e façamos ferramentas, tornemo-las partes de nós. Então, o que surge como uma sobrevivência, mantém-se como parte. É a mais capacitada resposta protética dada pelos sapiens sapiens, né? Eu vou falar um pouco mais disso logo adiante, né? É 1.4.13.1. Minha sugestão é que, uma vez tendo entrado o animal na rota humana, tal qual a esboço, ele percorre tal rota até hoje. E aqui uma coisa muito importante.
Embora nesse percurso haja fendas, extinções, mudanças, alguns aspectos permaneceram, por suposto, e a prótese aqui se inclui. Então, assim, uma vez que o animal entra na rota humana, como eu a esboço nesse livro, ele percorre essa rota até hoje, né? Mas há sim fendas, muitas fendas nesse percurso. Eu já devo ter falado, acho que no vídeo anterior, se não me engano. 1.4.14. Tudo me indica que o sapiens sapiens serviu-se de algum modo de toda a herança e fabrico dos seus ancestrais e até das rústicas formas de armazenamento e posse, para fazer disso uma condição de sobrevivência maior. E ele conduz isso a um poder outrora inexistente, que gera também uma forma mais elaborada de conhecimento. Então a interiorização do sapiens sapiens também é diferente, por conta de ser diferente a sua relação com o externo. Por ser mais protético, desenvolveu mais também seu cérebro. E aí nós poderíamos abrir uma estrada aqui paralela e falar só disso, né? Mas eu não vou abrir essa estrada paralela. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Eu vou ler mais um, mais dois, daí eu vou falar um negócio aqui. 1.4.17. A ênfase diferente dada aos objetos, a menor ou maior relevância, é o que parece distinguir um povo de outro. Os ditos selvagens de pouco tempo atrás não estão livres da condição protética, mas sua relação com as coisas difere da relação da civilização que tornou-se dominante e que impôs a toda a espécie humana como sendo um tipo de regra e ordem, que só se é homem tendo coisas e com elas se tornando maior. E 1.4.20, faço a seguinte constatação. Hoje o homem não é possível sem o ter. Se há uma essência humana, ela refere-se também à posse. Eu quero falar uma coisa aqui que não está no livro também. Muitas reflexões, como eu já devo ter deixado mais ou menos claro, né? Mas que foi me ocorrendo depois, né? Quando eu falo que como que eu falo aqui? A relação, ó, os ditos selvagens, por exemplo, de pouco tempo atrás, não estão livres da condição protética, mas a sua relação com as coisas difere da relação da civilização que tornou-se dominante. Eu fiz umas anotações aqui, eu quero falar um pouco disso que eu pensei. Olha como as consequências de uma reflexão protética podem nos levar a rumos inicialmente não esperados, né? Quando nos séculos das navegações, por exemplo, nós tivemos o europeu, né, o português, o espanhol, mas o europeu, no modo geral, saindo mais do seu lugar e chegando a lugares onde os povos tinham uma relação diferente com os objetos, e eu diria, onde os povos eram menos protéticos. O que o europeu faz? Né? Tendo mais posses, sendo maior, ele diminuiu os povos que encontrou. As consequências desse ato, dessa constatação, são um genocídio gigantesco, né? Então, a quantidade de coisas, já a partir das embarcações, né, ela faz com que o europeu se apresente como maior. Então ele chega nas Américas, né, não tinha esse nome, nada tinha esses nomes, né? Chega à África, mesmo alguns lugares da Ásia, enfim, ele chega como o maior, né? Mais armas, mais poder, a sua própria roupa, né?
E isso parece legitimá-lo para considerar o povo encontrado, os indivíduos encontrados, como menores, né? A ponto de levantar questões, por exemplo, se aquelas pessoas eram pessoas como ele, europeu, né? Se tinham alma, toda aquela discussão que a gente sabe, né? Que existiu. Então, veja, a prótese, ao longo de toda a história, ela não foi somente um elemento de sobrevivência, mas em muitos momentos ela foi também um elemento de subjugação, de destruição do menos protético. Pode ter acontecido isso entre os sapiens e o Neandertal? Pode ser, né? Esses elementos protéticos eles foram determinantes para o europeu se apresentar como superior a todos os nativos. E essa superioridade, veja que curioso se pensar isso, faz com que ele passe a dizer quem é o outro, o que é o outro. E aqui eu quero abrir uma discussão, que é uma interpretação, eu não estou trazendo uma verdade que deve ser aceita, né? Mas eu quero trazer uma interpretação que me ocorreu. O quanto o racismo pode ter sido determinado pela prótese, tá? Eu não tenho a resposta do que seria a raiz primeira do racismo, né? Não tenho essa pretensão. Eu não estou, pelo contrário, né? Eu sou um amador, inclusive, a esse respeito. Mas a questão que eu levanto é o quanto o racismo, né? Você diferenciar uma cor de outra, o quanto isso pode ter sido influenciado pela prótese também, né? Não descartando outros elementos. Mas veja que forte pensar isso, né? Todos os armamentos, o poderio, a capacidade de viajar pelo mundo fez com que o europeu, se colocando como superior e se apresentando como mais protético, meio que, olha que palavra que eu vou usar, meio que naturalmente considerasse o negro, o nosso indígena, os outros povos encontrados nas Américas, na Ásia, como inferiores. Eu tenho mais coisas, eu sou mais poderoso, eu sou mais, entre aspas, inteligente porque criei mais coisas do que vocês. Embora isso seja bastante questionável, a gente poderia falar dos astecas, dos mais, mas veja que mesmo esses povos, eles não tinham um nível protético como o nível do europeu. A gente poderia também falar de outros povos, dos chineses e tal, mas percebe que a direção protética assumida pelo europeu, ela é diferente de todas as direções dos outros povos, né? O impacto do europeu no mundo é diferente do impacto de todos os outros povos. E sendo considerados esses povos menos possessivos como menores, é de se questionar o quanto nós, né, somos uma herança, o quanto o nosso racismo hoje é uma herança dessa visão protética dos séculos das navegações. É de se dizer, eu não estou comparando uma coisa com outra, mas é de se dizer que hoje o poder protético, o poder econômico, continua dizendo quem é inferior, quem deve viver e quem deve morrer, né? Então veja, o racismo continua. A pessoa que é de uma cor diferente da cor que foi considerada por muito tempo como a cor mais poderosa, não seria esse termo, mas como a cor
humana, né? Então, aquele que não tem a cor, que por muito tempo foi considerada a cor humana, ele é considerado também menor. Herança, talvez, desse processo protético. E isso continua, é isso que eu queria destacar, que continua essa ação, esse movimento de dizer quem é menor, né? A ponto de ser tão difícil a sociedade se libertar dessa herança. E aí nós temos vários autores falando falando com propriedade sobre o racismo e suas implicações, suas consequências. Eu sou só aqui, como eu já falei, um amador, alguém que está tentando pensar essa questão pelo viés da prótese. Alguém que está tentando dar uma pequeníssima, talvez insignificante contribuição a esse debate, né? Alguém que não está se arrogando a palavra, né? Olha, o cara trouxe a resposta que a gente queria. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não estou trazendo isso, não. Agora, o que eu gostaria era de acrescentar a esse debate, sabe? Eu gostaria de pontuar que, assim, tá, vou recuperar um pouco do que eu disse e tentar sintetizar. O europeu, o povo mais protético daquele momento, dos séculos das navegações, né? Ele se expande pelo mundo, mas não é um expansionismo apenas de sair, de ir para outros lugares, mas é um expansionismo seu, do seu corpo individual. Então, eu, europeu, sou maior do que esse ser aí que eu estou encontrando, né? E posso usá-lo como os objetos que uso. Posso vendê-lo como vendo os objetos que uso. Posso destruí-lo como um objeto. Porque sou mais capaz, sou maior, sei me relacionar melhor com os objetos do que eles. E é claro que isso não é dito, não deve ter sido dito. A constatação protética é uma coisa, é um olhar que busquei encontrar e que acabo lançando para outros momentos da história, para identificar, para tentar entender alguns movimentos dessa história, alguns movimentos que se perpetuam, como o racismo, e tentando entender esse movimento, nós podemos desconstruir muitas coisas, né? E esse é um trabalho árduo. Todos sabem, todos que estão envolvidos nessa luta sabem o quanto é um trabalho árduo, né? Então, eu estou colocando, talvez, não sei se outra pessoa colocou esse tema dessa forma, estou colocando esse tema do poderio da mais prótese, né? da mais posse, como uma possível chave de entendimento desse grande dano como foi o racismo, como é o racismo, né? Esse relacionamento que muitos povos tinham com a natureza, né, que era, não há dúvida de que existia alguma prótese em todos os povos, em todos os humanos na história, né? Mas também não há dúvida de que o relacionamento com a natureza não era esse relacionamento que foi trazido e que hoje é o relacionamento predominante. Então hoje, quando um grupo tem que lutar para preservar uma mata, um rio, uma floresta, eles destoam, né? Eles são os loucos, porque eles são contra o desenvolvimento. Veja as consequências de se viver, talvez num platô, num período tão protético como o nosso, que o estranho, o estrangeiro, é o que está tentando encontrar harmonia, né? É o cara que está tentando entender os motivos do racismo, né? São essas pessoas que estão lutando para que a sociedade não seja o que tem sido, né? Destruidora, destrutiva em tantos campos, seja destruição de corpos, seja destruições subjetivas, destruições culturais, né? Sempre atacando ideias de harmonia, né?
E eu acho assim, eu quero fechar esse vídeo que... Pô, mas hoje eu acertei esse chimarrão. Tem dias que vou falar, cara, é complicado. É um lance de mão, né? É igual fazer pão, né? Até aquele dia, cara. Não adianta, você tem que estar com a mão naquele dia. Então, para fechar, eu ficaria muito satisfeito se eu pudesse contribuir com minhas pequeníssimas reflexões, não somente para a gente entender melhor alguns fenômenos, como os expostos aqui, mas para principalmente buscarmos formas de transformação, né? De mudança. Não meramente dando um passo atrás, né, anterior ao racismo, por exemplo, mas passos muito adiante, que cresçamos como pessoas e nos diminuamos como possuidores, que nos tornemos mais abertos, né, ao humano, à beleza humana, mas também à beleza natural, etc. E que isso signifique, sim, de certa forma, um confronto aos nossos excessos protéticos. Porque os nossos excessos protéticos não foi só lá atrás que eles destruíram, pelo contrário, é uma trilha de destruição. Hoje é uma larga estrada de destruição. E, enfim, é isso. Eu acho assim, que essa parte do livro, apesar de quando eu estava escrevendo não ter pensado nisso, eu admito, né? Quando eu estava escrevendo há alguns anos eu não pensei nessas consequências, mas com o tempo eu fui pensando, as coisas me pareceram fazer um certo sentido e eu gostei desse sentido que eu razoavelmente encontrei e por conta disso eu quis inserir nesse vídeo que falava a respeito desse tema.